Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula conceitual na disciplina História e Teologia da Missão Integral, no bacharelado em Teologia da Unicesumar. É um prazer estar de novo com vocês, continuar conversando sobre a missão integral. Tá? Nosso foco nessa aula conceitual é a teologia bíblica da integralidade da missão. Como introdução, eu quero retomar um aspecto que está na primeira unidade do livro, que é o que eu chamo de história futura da missão integral. Eu quero destacar um ponto. Missão integral não pode jamais se transformar numa ortodoxia doutrinária. Se a ideia de missão integral for transformada numa ortodoxia doutrinária, ela mata a missão. Porque ela começa a competir com outras ortodoxias doutrinárias, e não é possível fazer isso. Missão integral não muda a confessionalidade doutrinária batista, presbiteriana, assembleiana. Quer dizer, os praticantes da missão integral jamais criaram entraves e problemas para a doutrina da sua igreja, e jamais deverão criar. Tá? Teologia da missão integral não muda doutrina, não muda identidade eclesial, muda prática. Isso sim. E essa mudança na prática hoje é feita por inúmeras igrejas e denominações, mesmo não usando o termo missão integral. Tá? Quer dizer, eu costumo dizer que a missão integral no Brasil foi muito bem sucedida. Tá? Por quê? Porque as igrejas, movimentos, ONGs evangélicas, missões evangélicas estão praticando missão integral. Então, a teologia da missão integral já cumpriu o seu papel. Tá? O que sempre interessou para a gente é o quê? Que a igreja assumisse a integralidade da missão. Então, eu acho que a minha tese, não é de todo mundo que está ligado à missão integral, mas a minha tese é: a gente tem que se preocupar agora não com a teologia da missão integral, mas com a teologia da integralidade da missão. Tá? Ou seja, esse rótulo, missão integral, já cumpriu a sua missão. Tá? As igrejas no Brasil não têm, na sua maioria, não opõem resistência à prática missionária integral. Então a questão é: como constituir uma teologia da integralidade da missão? Acho que agora nos falta isso. Uma reflexão teológica ampla, tanto teologia bíblica quanto pública, sistemática, ou histórica, enfim, tá? Que nos ajude a entender melhor o que significa a integralidade da missão. Que nos ajude a entender melhor o que significa a integralidade do Evangelho. Que nos ajude a entender melhor como anunciar o Evangelho de Deus num mundo que mudou radicalmente do século XX para o século XXI. Tá? Ou seja, o contexto em que a teologia da missão integral foi elaborada, os anos 70 e 80, consolidada final dos anos 80, começo dos anos 90, mudou radicalmente no Brasil e na América Latina. Não o contexto econômico, continua tendo muita miséria, muita pobreza, o abismo entre os mais ricos e mais pobres é gigantesco. Recentemente li um artigo de uma ONG inglesa que afirmava que 5 brasileiros possuem a riqueza que equivale à riqueza de 50 milhões de brasileiros. Tá? Seja exata essa afirmação ou não, as afirmações, as estatísticas do IBGE são muito claras. A concentração de renda no Brasil é iníqua, é perversa. Quer dizer, não é justo que tanta gente tenha tão pouco e tão pouca gente tenha tanto. Porque o tanto que essa tanta gente tem vem do trabalho dessa gente que não tem nada. E parte vem do roubo, da corrupção. E corrupto no Brasil são os grandes empresários, os grandes políticos. Os pobres não são corruptos, eles não têm dinheiro para corromper ninguém. Quem foi condenado por corrupção
atualmente, em governos anteriores, são os grandes empresários que têm dinheiro sobrando, aqueles políticos que estão 20, 30 anos ali mamando nas tetas da corrupção, e estão agora na cadeia. Quer dizer, essa injustiça social causada por uma má distribuição de renda, por uma injustiça nas relações de capital-trabalho e por uma profunda corrupção dos agentes econômicos e dos agentes políticos no Brasil, continua mantendo uma realidade de miséria muito grande. Agora, do ponto de vista ideológico, mudou muita coisa. Quer dizer, aquilo que se acreditava nos anos 80 e 90, do PT como um partido ideologicamente puro, ético, etc., bom, caiu por terra. A união das esquerdas caiu por terra, a união das direitas caiu por terra, agora cada partido luta pelo seu espaço. Nós temos dezenas de partidos, eu não sei mais quais são os partidos que a gente tem no Brasil, eu nem sei se alguém sabe de cor, acho que são 31, 32. Em quem que você vai votar na próxima eleição? Se para presidente já está difícil, a gente ainda não sabe exatamente quem são os candidatos, mas imagina, você vai votar, por exemplo, acho que esse ano não tem, mas na eleição do legislativo. Como é que você sabe que alguém não vai ser um bom deputado federal, deputado, senador? Quer dizer, a gente está perdido, no bom sentido da palavra, com a realidade política brasileira. A desconfiança em relação aos partidos, a desconfiança em relação aos políticos é muito grande. Os movimentos sociais que foram muito fortes no final do século passado, hoje não são tão fortes. Estão fragmentados, estão diluídos. Novos movimentos sociais surgiram. Novas lutas sociais surgiram. Uma radicalização ideológica acontece atualmente no Brasil que não acontecia nos anos 80 e 90 do século passado. Então, o contexto brasileiro, latino-americano e mundial mudou. O tipo de capitalismo que existia no Brasil nos anos 80 não existe mais. Agora o capitalismo que existe no Brasil é o mesmo que existia na Europa, nos Estados Unidos naquela época, que é o capitalismo neoliberal, em que o Estado está cada vez menos capaz de controlar a fome insaciável do mercado por lucro. Então, aqueles projetos de privatização hoje, o governo quer privatizar tudo. Porque essa é a ideia do neoliberalismo. O Estado tem que ser pequenininho, cada vez menor, e o mercado tem que ser cada vez maior. Então, vejam, nos anos 70, 80, havia ainda União Soviética, não existe mais, caiu o Muro de Berlim. Quer dizer, toda a visão da esquerda mudou, a ideia de comunismo mudou, a ideia de socialismo mudou. Quer dizer, então, agora a gente tem de fazer uma teologia da integralidade da missão que seja capaz de responder a esses novos desafios. Não, por isso que a missão integral não pode ser uma ortodoxia, porque aí ela fica engessada, ela não muda. Ela precisa ser uma teologia da integralidade. E ninguém precisa abraçar a bandeira da missão integral. Você é da missão integral ou da missão parcial? Não tem que fazer essa pergunta para ninguém. A proposta do movimento de missão integral sempre foi: você é fiel ao Evangelho todo? Então toca a vida. Somos irmãos, dá a mão aqui, junta as forças, vamos servir Jesus. Acabou, o resto não interessa. Mas eu sou presbiteriano. Amém. Eu prefiro ser assembleiano. Amém, seja assembleiano. Quer dizer, não tem por que ficar brigando, discutindo a doutrina, a identidade confessional. Assim, você ama Jesus Cristo? Amo. Você ama Deus acima de todas as coisas? Amo. Ama o próximo a você mesmo? Amo. Então vamos trabalhar junto. Naquilo que for possível. E no que não for possível, você faz sua parte, eu faço a minha parte, e a gente não atrapalha um ao outro. Quer dizer, essa é a proposta básica. Agora, essa proposta que eu simplifiquei aqui, ela precisa ser traduzida numa teologia, ou em várias teologias contextuais. Então, na nossa aula de hoje, eu quero focar
com vocês a teologia bíblica da integralidade da missão. A missão integral, desde as suas origens, sempre se pretendeu ser bíblica. A gente diz, olha, o que define teologia para nós não é ideologia, o que define a teologia é a Bíblia. Nesse sentido, a gente da missão integral é muito conservadora, né? Eu tenho amigos em outras tendências teológicas e às vezes eles brigam comigo. Você é muito conservador, esse negócio da Bíblia e tal. E daí? Se sou, então eu sou. Você acha que eu sou, então eu sou. Para mim, se sou conservador, não ser conservador, isso é irrelevante. Eu acredito na Bíblia como palavra de Deus e me esforço para entender a Bíblia, para viver e para ensinar. Se isso é ser conservador, tá bom. Então que eu seja. Eu tenho um monte de amigos em outras tendências chamadas de progressista, diz daquilo outro, que pensa a mesma coisa que eu sobre a Bíblia. Então você é progressista, então você é. Eu sou não sei o quê. Sabe, esse negócio de rótulos não funciona. Não tem mais sentido. Essas classificações não funcionam. A grande questão é, você serve a Deus integralmente? A gente se ama como Jesus nos amou? É isso que interessa. Agora, por causa disso a gente faz teologia. Percebe? A teologia não vem antes da vida. A teologia não é feita para mudar as coisas. A teologia é feita a partir das mudanças na espiritualidade, na prática eclesial. Nisso, por exemplo, eu concordo com um dos grandes teólogos católicos da libertação, Gustavo Gutierrez, quando ele afirma que a teologia é um ato segundo. Primeiro vem a espiritualidade, a praxis cristã. Depois vem a reflexão. A diferença em relação ao que Gutierrez escreveu na Teologia da Libertação é que ele dizia que a teologia é feita a partir da praxis. Eu digo assim, a teologia é feita na praxis a partir da Escritura. É uma mudança sutil, mas importante, que para nós evangélicos é importante. Parênteses assim, não fala para ninguém. Eu acho que na prática não muda muito, não. Mas, fecha parênteses. Para nós é uma diferença conceitual importante. Nós fazemos teologia enquanto estamos vivendo a fé. E fazemos teologia tentando viver a fé sempre biblicamente. Então, fazer teologia é sempre um exercício de autocrítica. Fazer teologia não é fazer doutrina. A doutrina já está feita, não precisa fazer mais. Fazer teologia é fazer espiritualidade, fazer vida. É dar explicações, a razão da nossa esperança. É explicar por que a gente vive desse jeito e não de outro. É para isso que serve a teologia. Tá? É que a gente acha que toda teologia vai ter que fazer doutrina. Tá? Não, a teologia diz para a gente como viver. Tá? E por isso a teologia está sempre mudando, porque os contextos mudam. Então, como é que eu vivo agora no mundo globalizado? Como é que eu vivo agora num Brasil ideologicamente radicalizado, com polêmicas, com lutas sociais muito rancorosas, muito violentas? O que nós, como cristãos, precisamos fazer nesse contexto? E qual é a fundamentação teológica das nossas ações? Bem, voltando ali para a história e das origens e das práticas da missão integral, a teologia da missão integral, desde as suas origens, se define como uma teologia bíblica. Tanto que o seu método é a hermenêutica contextual. A teologia da missão integral não desenvolveu um método de teologia sistemática ou um método de prática, desenvolveu uma hermenêutica contextual. Quem fez a disciplina de métodos de interpretação aprendeu bastante hermenêutica contextual. Quem leu o livro, leu a unidade 2 do livro, aprendeu bastante. Deixa eu só, então, trabalhar com vocês um pouco mais esse conceito. Vamos olhar aqui, vou pedir para o pessoal pôr o slide aqui na tela, para você ver definição de hermenêutica contextual do René Padilha. René Padilha era um pastor evangélico, batista, que trabalha na Argentina há muito tempo, e ele escreveu um artigo rumo a uma hermenêutica contextual há bastante tempo. E nesse artigo
ele afirmava o seguinte: uma hermenêutica genuína envolve um diálogo entre o contexto histórico e as escrituras. Um diálogo no qual o intérprete se aproxima das escrituras com uma perspectiva particular, a sua visão de mundo, e se aproxima da sua situação com uma compreensão particular da palavra de Deus, uma teologia. Regina Sanches, pode deixar o slide aqui, pessoal, por favor. Isso. Regina Sanches, uma teóloga pentecostal da Igreja Batista Independente, da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, Batista Nacional, né? Coitada, né? Mudando a igreja da Regina, né? Escreveu um livro sobre hermenêutica contextual, sobre o método da teologia da missão integral, e define a hermenêutica contextual assim: a hermenêutica contextual é utilizada pela teologia da missão integral como um princípio interpretativo que possibilita a dupla tarefa. 1. Perceber a palavra de Deus nas situações de vida do texto bíblico, ou seja, no contexto bíblico. 2. Perceber a realidade histórica e de vida atual do intérprete, julgá-la à luz da palavra de Deus, compreendida contextualmente, sob a ótica do reino de Deus. Deus reina sobre toda a criação. É nesta dinâmica que se realiza o círculo hermenêutico no ir e vir da palavra, que na verdade não é simplesmente um dado histórico a ser atualizado, mas é a fala de Deus ao mundo em todos os tempos, em todos os lugares. Tá? Então, percebe? Nessas duas definições, o que está em jogo? Quando a gente interpreta a Bíblia, o trabalho de interpretação da Bíblia não pode parar respondendo à pergunta o que o texto significava na época do autor e dos primeiros leitores. Isso é metade da tarefa, que é a primeira parte da tarefa, que é ler a Bíblia no seu contexto, entender o significado dos textos bíblicos nas situações vividas pelo povo de Deus naquela época. Mas esse é só o começo. A leitura da Bíblia se completa apenas e tão somente quando nós, a partir da Escritura, lemos a nossa realidade e interpretamos a nossa realidade e servimos a Deus na nossa realidade. Então, a tarefa hermenêutica é uma tarefa de ir e vir. Ir ao mundo bíblico e trazer o mundo bíblico para o nosso mundo. Ir ao sentido dos textos bíblicos e trazer este sentido ao nosso mundo, à nossa prática, à nossa fé, à nossa espiritualidade. Isso é hermenêutica contextual. N metodologias exegéticas usam o princípio da hermenêutica contextual. Isso não é uma novidade. É uma ênfase. A grande ênfase da hermenêutica contextual é: a leitura da Bíblia nunca pode terminar sem que eu saiba como agir hoje, na minha vida, na minha igreja, na minha sociedade. Eu não posso ler a Bíblia exclusivamente para saber mais. Eu leio a Bíblia para viver melhor, para servir melhor a Deus, para realizar melhor a minha vocação no mundo. Isso é hermenêutica contextual. Quem fez as disciplinas de método de estudo bíblico no Antigo e no Novo Testamento aprendeu uma metodologia exegética chamada semiodiscursiva, que tem como parte da sua teoria a hermenêutica contextual, que vê a leitura da Bíblia como esse processo cíclico e complexo que vai desde a compreensão do texto até a missão. A última fase da leitura bíblica no método semidiscursivo é chamada de dimensão missional da ação. Toda vez que você lê a Bíblia para servir melhor a Deus, para ser uma pessoa melhor diante de Deus, diante de Jesus, diante da sociedade, para ser mais cheio do Espírito Santo, para ser uma pessoa mais aberta à vontade de Deus e amorosa. Esse é o método da teologia da missão integral. Hermenêutica contextual é um método de leitura da Bíblia.
eu diria assim, não é nem um método, é uma atitude de leitura bíblica. É uma postura diante da Bíblia. E na definição da Regina, ela traz um elemento que não está na definição do René, mas que é importante historicamente. Tá? Uma das grandes diferenças também entre a teologia da missão integral e a teologia da libertação está na importância do reino de Deus. A teologia da libertação sempre deu prioridade ao conceito de libertação no Êxodo. O conceito de reino de Deus também está presente na teologia da libertação, mas primariamente a ideia de libertação no Êxodo. A teologia da missão integral sempre deu prioridade ao reino de Deus. Em segundo lugar, a libertação dos hebreus do Egito. Por isso que a Regina diz que é um ir e vir, o diálogo entre esses contextos bíblico e o nosso, mediado pelo reino. Mediado pelo reino, não como um conceito em si, mas como uma realidade. E aí deixa eu citar um autor norte-americano. Vamos colocar aqui na tela a citação do George Ladd. George Ladd é um teólogo evangélico latino-americano, já falecido, que escreveu na década de 70 um importante livro sobre o reino de Deus. Então eu quero refletir sobre o reino de Deus com vocês a partir dessa citação do George Ladd. Isso. A tese central deste livro, o livro que ele escreve em 74, é: o reino de Deus é a realeza redentora de Deus, dinamicamente ativa para estabelecer seu domínio sobre os seres humanos. E que esse reino, que irá aparecer como um ato apocalíptico no final desta era, já veio à história humana na pessoa e missão de Jesus para vencer o mal, libertar os homens, os seres humanos, do seu poder e trazer-lhes as bênçãos do reinado de Deus. O reino de Deus envolve dois grandes momentos: cumprimento dentro da história e consumação no fim da história. Veja, isso é um teólogo norte-americano. Fazer teologia brasileira, teologia norte-americana, não é fechar os olhos para a contribuição das teologias de outros povos, de outros países. É incorporar e interpretar essas teologias à luz da nossa realidade. Aprender com elas e crescer também com elas. E poder oferecer a elas a nossa teologia para que esses cristãos e cristãs de outros povos e continentes também possam aprender conosco. Então veja, tese básica então do George Ladd é: reino de Deus não é um lugar, reino de Deus não é uma instituição, o reino de Deus é a realeza redentora de Deus. O conceito de reino de Deus em Ladd sempre enfatizou esse aspecto, e que na teologia da missão integral a gente também sempre defendeu. Nós não estamos falando de um lugar, de uma forma política, nós estamos falando de um Senhor, de um Deus que é rei de toda a criação, e que é um rei que salva, que redime, que liberta, que justifica, que reconcilia. Então, teologia da missão integral é uma teologia bíblica da integralidade da missão, entre outras coisas, talvez primariamente, uma teologia do reino de Deus, ou uma teologia do Deus que reina. Segundo, essa realeza redentora de Deus está dinamicamente ativa na Terra. Ou seja, Deus está presente hoje em nosso mundo para estabelecer o seu reino sobre toda a criação. E a igreja é o povo de Deus que serve a Deus nesse propósito. Na tese de Ladd, a temporalidade do reino é uma temporalidade escatológico-apocalíptica. O reino de Deus veio com Jesus. Então ele já está inaugurado, ele já está presente, ele já está em cumprimento dentro da história. Mas ele não está consumado. Jesus voltará. E aí o reino de Deus será consumado. Ou seja, todo o mal chegará ao seu fim, a morte chegará ao fim, e somente Deus reinará sobre toda a sua criação novamente, novos céus, nova terra, etc, 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 tudo que está lá na escatologia cristã, bíblica.
teologia da missão integral sempre afirmou isso também, porque aprendemos com essas teologias bíblicas do reino de Deus. Na época a gente lia muito George Led, a gente lia Joachim Jeremias, um teólogo luterano alemão, no seu livro Teologia do Novo Testamento, que ele só conseguiu publicar o primeiro volume, que também saiu aqui no Brasil, em português, que era uma teologia da mensagem de Jesus. E ele dizia, a mensagem de Jesus é a mensagem do rei. E Jeremias, que não sabia nada de teologia da libertação, já dizia, olha, como é que o reino de Deus se concretiza na história? Mediante a salvação, mediante o socorro aos pobres, mediante a libertação dos cativos. Ele está lendo Lucas. Né? Então, a teologia da integralidade da missão é uma teologia do reino de Deus. Do Deus que reina hoje, do Deus que reinará eternamente, né? Do Deus Rei que usa o seu povo como seu parceiro para estabelecer o seu reinado na terra. Né? Isso é missão. Missão é a nossa parceria com o Deus Rei que quer reinar sobre toda a terra. Agora, é fundamental a gente entender que reino de Deus não é reino da igreja. Isso a teologia da missão integral também sempre afirmou, junto com esses teólogos e teólogas do primeiro mundo, que desenvolveram a teologia bíblica do reino de Deus nos anos 70, 80. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é parte integrante do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é Deus reinando. A igreja é povo de Deus, não é o reino de Deus. Nessa conceituação, a gente percebe uma tensão, né, que já está presente na Bíblia. Quer dizer, nem todo mundo que está na igreja pertence ao reino de Deus, e nem todo mundo que está no reino de Deus está na igreja. Aí a gente toma um susto, né? Mas e daí? Como é que é? Não, mas isso é protestantismo. Né? Porque faz parte da tradição doutrinária do catolicismo a afirmação de que fora da igreja não há salvação. Faz parte da identidade do protestantismo dizer fora do reino de Deus não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Os primeiros reformadores desenvolveram inclusive o conceito de igreja invisível. Né? Nem todo mundo que está na igreja visível está na invisível. O povo de Deus não está restrito aos membros das igrejas. Por quê? O fato de ser membro de igreja não quer dizer que você segue a Deus, que você tem fé em Jesus Cristo, que você de fato se converteu. Também não é novidade da teologia da missão integral. É protestantismo. É que às vezes a gente esquece o que é ser protestante, o que é ser evangélico. Então, fora do reino de Deus não há salvação. Mas tem gente fora da igreja que está salva. Nossa, parece uma heresia? Não é. Mateus 25, de 31 a 40, por exemplo, é muito interessante, é um texto que os evangélicos no Brasil não gostam muito de usar, né? Porque ele é muito crítico para nós. É uma parábola do juízo final, tem duas filas no juízo final, das ovelhas e dos bodes, os que vão entrar na salvação e os que vão ficar fora da salvação. E está uma turma lá na fila que vai ser salva e chega perto de Jesus e diz, peraí, por que eu estou aqui? Perguntam para Jesus, Jesus diz, não, vocês estão aqui porque vocês, quando eu tive fome me deram de comer, quando eu tive sede me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, quando eu estive preso vocês me visitaram. Por isso vocês estão aqui. Você fala, aí as ovelhas dizem, mas nós nunca fizemos isso. Toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Aí os caras se tocam. Quer dizer, quando você ama ao próximo como a si mesmo, quando você ama ao próximo como você ama a Deus, você é ovelha, você não é bode. Um outro texto bíblico, menos polêmico do que esse, é o relato da conversão do Cornélio, em Atos 11. Capítulo 10, Pedro tem uma visão, né? Acaba com a questão de impureza, tal. Olha, faz parte da salvação judeus e gentios. Deus não manda embora ninguém. Aí o Pedro recebe ali a vocação para ir lá pregar para o Cornélio, um gentio. Ele vai, mas ele vai ainda como o Pedro judeu, né?
Ele vai explicando, vai pregando o evangelho para o Cornélio, você é um camarada temente a Deus, pratica boas obras, tal. Porém, aí tal, ele não termina a pregação, o Cornélio já está falando em línguas. Aí o Pedro toma um susto e diz, bom, então ele já é de Jesus. Ele já está salvo. Eu só não sabia. Quer dizer, quem não sabia que o Cornélio estava salvo era o Pedro, Deus sabia. Não, nós não sabemos quem faz parte do reino de Deus. Nós sabemos quem faz parte da igreja visível. Nós não sabemos quem faz parte da igreja invisível. Nós não sabemos quem faz parte do povo de Deus. E nós não decidimos quem faz parte. É Deus que decide, não somos nós. É Deus que converte mediante a convicção do Espírito. É Deus que justifica mediante a morte e ressurreição de Jesus. É Deus que recebe a nossa fé. Não somos nós. Eu não sei quem é cristão, quem não é cristão. Quando a pessoa diz para mim que é, eu acredito. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não posso dizer, olha, fulano, você não é crente porque... e tal, não. Você diz que é? Maravilha. Então, viva de acordo com o Evangelho. Então, essa distinção entre igreja e reino de Deus também não foi inventada pela teologia latino-americana da integralidade da missão. É protestante. Faz parte da identidade protestante desde as suas origens. Uma teologia da integralidade da missão, a partir do reino de Deus, percebe que a vida humana, em todas as suas dimensões, é conflitiva. E que a presença do reino de Deus na Terra é conflitiva. Não é violenta. E Jesus não veio trazer violência, não veio trazer espada, mas é conflitiva. Por quê? Porque ela divide as pessoas. Quem aceita e quem não aceita o reino de Deus. Ora, não é que Deus divide, é quem não aceita o reino de Deus que se separa da gente, que aceita e que se separa de Deus. Porque o povo de Deus jamais faz inimigos, ou jamais deveria fazer inimigos. O povo de Deus é um povo da reconciliação. 2 Coríntios 5, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos confiou a palavra e o ministério da reconciliação. O povo de Deus é o povo de cultura da paz, de viver a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Bom, nós não criamos inimigos. Pessoas se tornam inimigas de Deus, mas a palavra de Deus nos ensina em Romanos, amai os vossos inimigos. Jesus vai dizer, amai os inimigos, bendizei os que vos perseguem. Paulo repete isso. Tem um inimigo? Ama. Não trata ele como inimigo, porque Deus nunca nos tratou como inimigos. Eu não posso tratar ninguém como inimigo, porque Deus nunca tratou ninguém como inimigo. As pessoas que estão separadas, alienadas de Deus, não são inimigas de Deus do ponto de vista divino. São elas que se separaram, mas Deus as quer de volta. Deus está sempre dizendo, eu sou o Pai de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Libertador, o Redentor, o Justificador. Venham para cá. Eu não mandei ninguém embora, estou chamando vocês para cá. Venham fazer parte da minha família. Sejam como eu sou. A teologia da missão integral, na sua visão do reino de Deus, afirma isso. Olha, fazer parte do reino de Deus significa, reino de Deus significa essa conflitividade. Reino de Deus também significa que a gente é fiel a Deus. Se eu sou membro do reino de Deus, eu tenho de viver como um súdito do reino de Deus. Eu não posso viver mais do jeito que eu acho mais interessante. Eu tenho que viver do jeito que Deus considera correto. Eu tenho que seguir a constituição do reino de Deus, que é a Escritura. Então, a teologia do reino de Deus tem o elemento da conflitividade, o elemento da fidelidade, tem o elemento da universalidade. Deus é o rei de toda a criação. Não é só da gente, não é só do planeta Terra, é de tudo que existe. Então, tudo que nós seres humanos fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, para a fidelidade ao reino de Deus. Por isso que a missão é integral.
Porque a integralidade da missão é derivada da integralidade da soberania de Deus, da integralidade do reino de Deus. Percebe? A integralidade da missão não é uma invenção. A integralidade da missão é uma expressão de fidelidade ao Deus que reina. A gente não pode dizer que Deus é nosso rei e deixar a nossa vida econômica fora da soberania de Deus. A gente não pode dizer que Deus é nosso rei e deixar a nossa vida emocional fora da soberania de Deus. Toda a nossa vida é vivida à luz do reino de Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos slides. Né? Então, conflitividade, universalidade, fidelidade. Uma outra característica do reino de Deus é que o reino de Deus é libertador. Quer dizer, Jesus veio libertar os cativos. Ele nos liberta do domínio do pecado, nos liberta do domínio do mal, nos liberta do domínio da morte, nos liberta do domínio da lei, nos liberta do domínio de nós mesmos. O reino de Deus é o reino de perfeita liberdade, de total e completa liberdade em Cristo. Para a liberdade, Cristo nos libertou, mas não useis da liberdade como capa para ocultar a maldade de vocês. Gálatas 5,12. Se você é livre, você pode amar o próximo como a você mesmo. Você não vai brigar com ninguém, você não vai fazer mal a ninguém. Ama o próximo. Reino de liberdade, o reino de aliança. O reino de Deus restabelece a aliança, a parceria entre Deus e os seres humanos, entre Deus e toda a sua criação. Especialmente conosco, os seres humanos, que quebramos essa aliança através do pecado. Então, estar no reino de Deus é fazer parte da aliança de Deus com o ser humano. E essa aliança é uma aliança que engloba a salvação. Em Hebreus isso é muito enfatizado. A nova aliança é uma aliança salvífica e que engloba a fidelidade de Deus, a santificação. Nós somos salvos e somos santificados, somos aperfeiçoados por Deus em Cristo. Então, uma teologia bíblica da integralidade da missão é uma teologia bíblica da integralidade da espiritualidade cristã, da parceria entre nós e Deus, iniciada por Deus e recebida por nós com gratidão pela fé e expressa na nossa vida pela santidade, pela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma teologia bíblica da integralidade da missão a partir do reino de Deus não muda a doutrina da santificação, ela reafirma, mas ela reafirma dizendo ser santo em todas as áreas da vida. Não é ser santo quando você está na igreja cantando no templo, é ser santo na segunda-feira, está no trabalho na terça-feira, é ser santo na hora que você vota, é ser santo no relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, ou com o seu marido, com os seus amigos, é ser santo na hora do lazer, é ser santo na hora de estudar. Quer dizer, ser santo é ser honesto, é ser íntegro, é ser uma pessoa moralmente íntegra. Não é que o santo jamais erra, jamais peca. Na teologia metodista existe o conceito da perfeição cristã, e o Wesley teve de escrever um tratado explicando direito isso, porque tinha gente que achava que a perfeição cristã significa que o crente não peca mais. O Wesley diz, não, não é isso que eu estou dizendo. A perfeição cristã é a busca da santidade em todas as dimensões da vida, em todo o tempo da nossa vida. E quando a gente peca, a gente reconhece, confessa e não peca mais. Veja, a integralidade, uma teologia da integralidade da missão demanda uma teologia da integralidade da espiritualidade, da santidade, da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma teologia bíblica da integralidade da missão tem essa dimensão econômica que na Escritura, tanto no Êxodo quanto no Sermão da Montanha, fala aí da dádiva da terra. No Novo Testamento, Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque entrarão no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra.
O reino de Deus é um reino, é uma soberania que afirma que não pode haver injustiça econômica, social, política, porque somos todos irmãos. Agora, é claro, e aqui eu quero fazer questão de enfatizar uma coisa: o reino de Deus jamais pode ser identificado com uma ideologia política ou com uma estrutura política econômica. O capitalismo não é, nunca foi, nunca será o reino de Deus. A monarquia constitucional não é, nunca foi, nunca será o reino de Deus. A democracia não é, nunca foi, nunca será o reino de Deus. O socialismo não é, nunca foi, nunca será o reino de Deus. O reino de Deus é Deus reinando. Agora, nós, seres humanos, inventamos esses modelos de economia, de governo, de organização social. Nenhum desses modelos é o reino de Deus. Todos esses modelos devem estar subjugados, submetidos à crítica profética do reino. Então, fazer missão integralmente não significa que a gente tem como objetivo da igreja mudar a estrutura política, mudar a estrutura econômica. Nós temos como objetivo Deus reinando sobre toda a criação. Esse é o nosso objetivo. Reinando integralmente. Então, no reino de Deus você não pode ter uma estrutura política em que haja desigualdade, em que haja abuso de poder, em que haja corrupção. Você não pode ter uma estrutura econômica em que haja injustiça, você não pode ter uma estrutura educacional em que as escolas emburreçam os alunos ao invés de educá-los. Você não pode ter relações familiares não marcadas pelo amor, pelo respeito, pelo companheirismo mútuo. Você não pode ter amizades desonestas. Quer dizer, percebe agora? A gente nunca pode identificar o reino de Deus com uma ideologia, com um partido, com um determinado sistema social, econômico, etc. Mas a gente pode sim identificar o reino de Deus com a justiça. A justiça humana perto da justiça de Deus é um trapinho sujo. Mas isso não significa que a gente desiste. A gente vai lutar até o fim pela justiça. A gente vai lutar até o fim pela paz. E quando a gente usa esse verbo lutar, é lutar pacificamente, sem violência. É lutar amorosamente. É nos esforçarmos por demonstrar, pela prática do amor, que uma outra forma de viver a vida é possível. Você pode viver sem praticar violência, você pode viver sem ser desonesto, você pode viver sem oprimir os outros, você pode viver sem explorar o trabalho alheio, você pode viver sem praticar violência contra a sua esposa, você pode viver sem colar nas provas, você pode viver sem ser desonesto no trabalho, você pode viver sem ser marginal, que não cumpre a lei. Uma outra forma de viver é possível. Você pode viver sem brigar com as pessoas por questões político-ideológicas. Entende? Isso é teologia da integralidade da missão, debaixo da integralidade do reino de Deus. Então, para avançar um pouquinho mais, nos escritos paulinos a gente encontra a missão integral, a integralidade da missão, dentro do contexto de Paulo. Eu coloquei aí 5 elementos da integralidade da missão nos escritos paulinos. Primeiro, a missão integra judeus e gentios em uma nova humanidade. Aí eu estou brincando seriamente com o significado do verbo integrar. Integrar é não só fazer integralmente, mas integrar, juntar. Tornar inteiro aquilo que estava separado. Integrar é a totalidade e a junção. Então, a missão integra, no período de Paulo, a missão integra judeus e gentios em uma nova humanidade. Segunda dimensão, a missão integra a natureza criada por Deus e a humanidade. Romanos 8, 18 em diante. Terceira dimensão, a missão integra os poderes nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 3, 1 em diante. A missão integra todo o universo. Colossenses 1, 15 a 20. Deus, na cruz de Cristo, reconciliou todas as coisas nos céus e na terra e fez a paz, estabeleceu a paz mediante a morte de Jesus Cristo na cruz. E a missão integra o ser humano como um todo. Colossenses 1, 24 a 28. Paulo dizia que
que o objetivo do ministério dele é apresentar a Deus todo ser humano perfeito em Cristo, completo em Cristo. Então vejam, uma teologia bíblica da integralidade da missão tem de nos ajudar a entender essas dimensões. Uma nova humanidade, uma nova natureza, uma nova relação com os poderes, uma nova relação com todo o universo, uma nova relação de todos os seres humanos e de mim comigo mesmo, da pessoa consigo mesmo. Tá? Esse é um desafio. A teologia da integralidade da missão não está pronta, ela está a ser feita e constantemente está a ser feita. Então eu quero terminar aqui esse nosso encontro com um convite a vocês, para que vocês não só estudem teologia da missão integral, teologia da integralidade da missão, mas para que vocês façam teologia da integralidade da missão, para que vocês assumam o compromisso de refletir teologicamente todos os dias da vida de vocês para viver melhor, para praticar a missão sempre de acordo com a vontade de Deus. Esse é o desafio de uma teologia bíblica e de uma teologia da integralidade da missão. Fazer teologia diariamente a partir do nosso compromisso de vida com Deus, do nosso compromisso na igreja, do nosso serviço a Deus no mundo. Deus nos enviou ao mundo, Ele não nos enviou à igreja. Deus não mandou o crente sair do mundo para ir para a igreja, Ele mandou o crente da igreja ir para o mundo. Ser igreja no mundo. Jesus Cristo diz, rogo-vos ao Pai que os guardes do maligno, para que estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Nós somos agentes do reino de Deus na terra, nós somos testemunhas de Jesus Cristo no mundo que Deus amou. E eu encerro a nossa aula com um versículo clássico do protestantismo brasileiro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é a essência da missão integral, aí está a essência da integralidade da missão, a graça de Deus, o amor de Deus, o sacrifício de Deus em Cristo por toda a humanidade, para que todo mundo possa crer e encontrar a salvação em Jesus. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todas e todos. Um abraço e até mais.